Eu nunca serei boa o suficiente. Eu sempre falho quando tento fazer algo novo. As pessoas não gostam de mim. Eu não tenho sorte na vida. Eu não mereço ser feliz. Você já disse, já ouviu ou já pensou em alguma dessas frases? Eu acho que sim, que esse vídeo é justamente sobre essas coisas chamadas crenças que a gente fala para nós mesmas e que a gente passa a acreditar nelas. E o quanto isso impossibilita a nossa capacidade criativa, nossa capacidade de planejar a vida e de organizar a nossa vida. Para esse vídeo, eu fiz uma lista das 10 crenças que são mais ou menos as mais comuns relativamente à organização. E como é que a gente pode olhar para essas crenças transformando em algo positivo que colabore, que contribua para a nossa vida criativa, para a nossa capacidade de se planejar e se organizar na vida. Oi, o meu nome é Cristina. Se você está aqui pela primeira vez nesse canal, eu falo sobre organização, criatividade, planejamento de vida, sempre com um alinhamento na construção de uma mente tranquila e de uma vida mais leve. E se você já não é nova aqui no canal e está voltando, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Bem, você já deve ter ouvido falar sobre crenças que limitam, sobre crenças que impedem a gente de construir a vida que a gente quer, de fazer planejamento, de se organizar. Se você está realmente convicta, se você acredita de forma verdadeira numa determinada ideia sobre si mesma, essa ideia acaba virando verdade um dia. Uma crença limitante é uma convicção ou é um pensamento que uma pessoa mantém sobre si mesma, sobre os outros ou sobre o mundo, que pode restringir as suas ações, limitar seu potencial e criar barreiras para o crescimento pessoal e o bem-estar. E como é que essas crenças elas são construídas dentro da nossa mente e se tornam verdade para nossa tomada de decisão na vida? Elas são construídas a partir de interpretações erradas de uma determinada situação, de um determinado acontecimento, experiências passadas, medos, influências sociais. E isso tudo pode sim te impedir de desenvolver os seus projetos, de alcançar os seus objetivos, tomar decisões positivas, enfim, se desenvolver de forma plena. Mas como o nosso assunto aqui é organização, planejamento de vida, criatividade, eu fiz uma lista das 10 crenças muito comuns que acontecem dentro desse universo da organização que impede a gente de andar para frente e de conseguir fazer aquilo que a gente quer e ter a vida que a gente deseja e merece. Mas eu queria dar um pequeno spoiler aqui que é muito importante. Muitas dessas crenças sobre as quais eu vou falar com você, eu já passei por elas e algumas ainda passo. Com o estudo, com observação, com autoconhecimento, a gente consegue identificar aquela crença. A gente consegue observar o nosso pensamento e identificar no nosso comportamento, na nossa tomada de decisões, ações, pensamentos pouco produtivos. E às vezes a gente consegue trabalhar melhor transformando esses pensamentos, outras vezes a gente não consegue. Mas essa é a diferença, isso que o caminho de autoconhecimento, de desenvolvimento humano dá para a gente. Essa capacidade de identificar aquelas questões que nos travam no nosso caminho para a gente transformar as coisas. A gente não vai ser nunca seres perfeitos e iluminados com uma vida organizada, onde nada está fora do lugar. Eu não quero nunca que nenhum conteúdo que eu produzo para esse canal seja ouvido, lido, interpretado com aquela positividade que é tóxica, colocando todas as pessoas no mesmo balaio, nas mesmas 24 horas. É muito importante que a gente consiga se identificar dentro dos nossos processos de organização, para que a gente consiga encontrar as melhores ferramentas, os melhores horários, os melhores caminhos para aquilo que cabe, mais uma vez eu digo isso, dentro da vida da gente. Ou seja, eu disse isso tudo para dizer o quê?
crenças, elas existem e a gente precisa olhar para elas de uma forma diferente e tentar transformá-las. É isso. Então, vamos lá. Crença número 1. Perfeccionismo extremo. Bom, gente, dessa crença eu posso falar com muito conhecimento de causa, porque é algo que eu ainda trabalho em mim, mais aos poucos, e nesse sentido, construir esse canal, criar esse canal, estar aqui falando com você, tem me ajudado muito a entender que eu não sou perfeita e que as coisas se constroem com o tempo, mas o perfeccionismo é aquela crença de que as coisas só podem acontecer quando elas estiverem perfeitas. Eu só posso partilhar do meu conhecimento quando eu tiver um conhecimento profundo, absoluto, completo e pleno sobre um determinado assunto. Sendo que isso é impossível, porque as coisas se transformam, você se transforma, você vai desenvolvendo com o tempo um olhar diferente para tudo na sua vida. Ou seja, tudo está em constante transformação e essa é a natureza da vida. Então, esperar para lançar o seu produto no mundo, para se arriscar numa coisa diferente, para fazer algo que você quer fazer muito, só quando aquilo estiver perfeito, é extremamente limitador, castrador e impossibilita completamente a sua capacidade de fazer planos de curto, médio e longo prazo. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você está sendo exigente consigo mesma num nível que te limita, que te engessa, que te congela, te imobiliza, de 4 sinônimos para não ter dúvida, repensa. Talvez seja preciso mesmo dar esse passo à frente do jeito que as coisas estão. Eu não estou querendo dizer com isso que você deva se arriscar de forma inconsequente, que deva descurar dos cuidados e do mínimo que você acha que é importante para você dar os seus passos na vida. Não é isso. É só não achar que para eu fazer qualquer tipo de movimento na minha vida, seja em direção à minha organização pessoal, ao meu planejamento de vida, a um projeto novo que eu quero colocar no mundo, a uma conversa que eu quero ter, seja em que área da sua vida for, que você precisa ser perfeita. Essa ideia de perfeição, ela só nos destrói. E ela é um ideal inatingível, ela é irreal. Crença número 2. Tendência à procrastinação. Essa é uma crença que faz a gente acreditar que a gente sempre vai ter tempo para fazer as coisas depois. E esse depois nunca chega, porque a gente está sempre e constantemente adiando uma tomada de decisão. E isso gera muita angústia, muito estresse, às vezes evidente, às vezes escondido dentro das nossas emoções. Então, toma muito cuidado com as coisas que você vai repetidamente adiando. Crença número 3. Mente desorganizada. Essa crença faz você pensar que a desorganização é parte de quem você é, que não é possível mudar, e com isso você assume uma atitude muito passiva relativamente à sua organização e à sua vida. Toma muito cuidado, porque essa aceitação passiva, ela leva a uma desordem e, consequentemente, a uma falta de esforço para se organizar. Crença número 4. Essa é um clássico e eu tenho certeza que muita gente vai se identificar. Falta de tempo. Quero voltar a fazer um lembrete importante aqui, e eu já falei isso em outro vídeo, ninguém tem as mesmas 24 horas. Mas ter tempo para alguma coisa, é também uma questão de prioridade. É aquilo que você prioriza. Quer ver uma coisa que a gente fala muito, que é muito comum, que está dentro dessa crença da falta de tempo? Ah, eu não posso ir para academia, não. Eu não tenho tempo para isso, gente. Eu não tenho tempo para fazer ginástica na minha vida. Eu não tenho tempo. Eu até queria, mas eu não tenho tempo. Acontece que eu não tenho tempo para fazer ginástica. Como se fazer ginástica só existisse na academia, né, gente? Esse não é o assunto do vídeo, ginástica não é o assunto do vídeo, mas é um exemplo que pode tocar aí em qualquer coisa que você já tenha pensado, não é? E quem diz falta de tempo para ginástica, diz falta de tempo para uma porção de coisas. Você realmente acredita que não tem tempo para fazer aquelas coisas que são importantes, são necessárias e são essenciais. E aí você passa a acreditar realmente
nessa crença da falta de tempo. Mas eu volto a dizer, porque eu acho isso muito importante. As pessoas são diferentes e os sistemas de organização eles têm que ser pensados de acordo com as nossas 24 horas. E eu não estou dizendo com isso que você tem que arranjar tempo para fazer ginástica, que você tem que arranjar tempo para suas coisas. Não. Eu não sei da sua situação específica que está me ouvindo nesse momento. O que eu sei é que a gente dá, sim, essa desculpa, vamos dizer assim, muitas vezes, que não tem tempo, porque isso é baseado numa crença de que eu não tenho tempo. Crença número 5, medo do fracasso. O medo do fracasso é uma crença que faz você acreditar que a organização ela não vai ser mantida, porque você não vai ter capacidade de manter todos os processos de organização que você decidir adotar, e por isso nem vale a pena começar. Não vale a pena começar porque você vai falhar e não vai conseguir manter a longo prazo nenhum método, nenhuma rotina de organização que vale a pena para você. Então, você não começa. Crença número 6. Falta de valor na organização. Essa crença faz você acreditar que a organização é um valor irrelevante na sua vida. É muito interessante a gente pensar que essas crenças elas estão todas conectadas, né? E como pode ser um pouquinho assustador a gente pensar que uma crença leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Ou seja, é a gente tomar muito cuidado, é acender assim um alerta laranja quando uma delas aparecer e a gente conseguir identificar, porque a gente sabe que atrás dessa podem vir outras. Então, a falta de valor na organização faz você acreditar que a organização é irrelevante. E como é irrelevante, eu não vou gastar meu tempo com isso. Crença número 7, abordagem reativa. Essa crença faz você pensar que a vida deve ser vivida de forma espontânea e sem planejamento. E isso faz com que você resista muito a criar rotinas e a ter planos. Você conhece aquela pessoa que tem horror de rotina e que fala isso? Nossa, eu não quero rotina para minha vida. Essa pessoa muitas vezes acredita que a vida deve ser vivida reagindo aos acontecimentos que acontecem. Ou seja, eu não faço plano nenhum, eu só reajo àquilo que acontece na minha vida. Isso sim, parafraseando o cantor brasileiro, isso é como deixar a vida te levar. É imaginar que você pode viver a sua vida sempre deixando a vida te levar. E, na verdade, não é bem assim, né, gente? A gente sabe que isso aí pode ter consequências, o que não quer dizer que não existam pessoas que vivam felizes dessa maneira. Mas se você não é uma das pessoas que consegue viver deixando a vida te levar, pensa que fazer planejamentos, que ter organização pode te dar tempo para você fazer aquilo que é espontâneo na vida. Está entendendo como uma coisa leva a outra? Como a organização talvez seja o que permita a espontaneidade na vida? Uma das coisas que eu ouço muito também, e que eu acho um grande erro, é dizer que rotina limita a criatividade. Muito pelo contrário, gente. Rotina é aquilo que permite espaço para a criatividade. Então, a organização, ela nunca pode ser um peso na sua vida a ponto de te limitar de forma nenhuma. Aí ela não está funcionando. A organização ela tem que servir para criar a vida que você quer, para você ter tempos livres, para você viver uma vida espontânea, para você ter espaço para essa espontaneidade toda acontecer. E vamos olhar para a coisa com bastante maturidade. Quem vive uma vida sempre sem fazer planos são as crianças. A gente, quando entra na vida adulta, a gente tem que começar a fazer planos. Não é colocar a sua vida num documento de Excel, não é isso. Mas é olhar para o seu dia, olhar para o seu mês, para as coisas que você quer, é conseguir fazer uma projeção de como é que você quer estar daqui a alguns anos, porque isso vai definindo as suas ações hoje. Isso é uma coisa muito importante que eu quero deixar muito claro aqui. A organização nunca pode ser um fardo ou algo que é ruim de ser levado na vida. Muito pelo contrário. Essa organização, que é um peso, é uma organização que não está funcionando e precisa ser revista. Crença número 8. Sobrecarga de informação. Essa crença faz você acreditar que não é possível
acompanhar todas as informações que estão acontecendo no mundo. E aí faz você pensar que você não tem como se organizar dentro desse mundo caótico e cheio de informação a todo tempo. Essa crença impede o teu olhar crítico, analítico e o estabelecimento de prioridades na sua vida. Ela é menos comum, mas acredita, acontece muitas vezes. A pessoa acreditar que não é possível fazer nenhum tipo de planejamento na vida, nenhum tipo de organização, porque a vida é um caos. E é assim que é. A vida é cheia de informação. Existe muita coisa acontecendo. Então, não dá para se organizar. Crença número 9, falta de recompensa imediata. Essa crença está muito associada a uma incapacidade de fazer planejamento de longo prazo, porque ela faz você acreditar que a organização não oferece nenhum tipo de benefício imediato, a curto prazo. E é bem comum na sociedade super imediatista que a gente está vivendo, né? Onde a gente tem que captar a atenção das pessoas em 3 segundos, onde você tem que funcionar na velocidade desse movimento. Então, a nossa sociedade está muito voltada para as coisas serem rápidas. Eu, como professora, posso dizer que encontro cada vez mais alunos e alunas me pedindo fórmulas, atalhos, caminhos mais curtos para poder chegar a um determinado objetivo. E muitas vezes na vida as coisas não vão ser assim. As coisas vão ter que levar o seu tempo. Crença número 10. Ah, essa é uma das que eu mais gosto, porque eu já passei por lá e hoje, felizmente, eu já transformei completamente essa crença e vivo bastante melhor com isso. E a crença número 10 é a crença em multitarefa eficiente. Gente, vamos combinar, me digam aí quem é que nunca falou ou quem nunca ouviu a frase de que as mulheres conseguem fazer mais de uma tarefa bem ao mesmo tempo, muito melhor que os homens. A frase ficou esquisita, mais ou menos isso. Você reconheceu com certeza. Mulheres fazem muitas coisas ao mesmo tempo bem, homens não. Me diz aí, quem é que nunca ouviu ou nunca falou essa frase? Eu já falei. Eu já acreditei realmente que as mulheres tinham um sistema mental, cerebral, não sei, qualquer, diferente dos homens, que permitia que elas fizessem, que elas fossem multitarefas de forma mais eficiente. Mas, gente, a ciência, a medicina já explicou que isso não é assim, que o cérebro tem uma capacidade de executar bem uma tarefa de cada vez. Ponto. Ou seja, se você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, lembre-se, só uma delas vai sair realmente bem feita. As outras vai tudo ficar assim, meia boca. E essas tarefas que são menos bem executadas, elas podem ter um efeito quase nulo na nossa vida, mas elas podem ser assim bastante importantes se elas não forem bem executadas. Então, não acredite que você consegue fazer bem um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí eu volto a puxar a brasa para o meu pimentão, que é a organização, e dizer que é a organização que permite que você aloque nos horários, nos locais, nos dias certos, aquelas tarefas que você precisa realizar. É a organização que vai te dar esse encaminhamento de pegar aquele conjunto de tarefas que você tem que fazer e distribuir pela sua semana, pelo seu mês, pelo seu ano. Não acredita que você vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo e que vai ficar tudo, ó, incrível. Não vai. Então, agora eu quero realmente saber de você. Diz aí nos comentários. Algumas dessas crenças, alguma ou algumas dessas crenças, tocou aí de forma especial em você? Caso não tenha tocado em você, o que eu acho difícil, mas você conheça alguém que precisa ouvir essa informação, já manda o link para ela, partilha esse vídeo. E olha uma coisa, o YouTube está de olho na gente e ele adora quando você curte esse vídeo, quando você comenta, assina o canal. Então, olha, se está fazendo sentido para você, faz isso, porque você me ajuda a crescer e eu já sou, desde já, muito grata. Então, gente, para terminar, eu queria dizer que eu não acho que seja fácil a gente quebrar ou transformar uma crença.
Às vezes a gente tem crenças que estão tão incrustadas na nossa personalidade que elas funcionam quase como uma segunda pele. Elas quase que pertencem a gente. E a gente quase que acredita, não é? Que aquilo nos pertence, que aquilo não tem possibilidade de ser diferente. Mas o que eu posso te dizer, por experiência própria, pessoal, e a partir das experiências das pessoas que vão contactando comigo, alunos, alunas, pessoas que eu tive a oportunidade de colaborar com a vida delas, eu posso te dizer que é possível sim, que é possível a gente transformar uma crença. E o primeiro passo que você pode dar, e essa é uma dica importante que eu deixo para você nesse vídeo, é identificar essa crença. A gente só consegue identificar essas reações que a gente tem às situações, às conversas, ao mundo, se a gente começar a estabelecer uma rotina de autoconhecimento. É como se você se colocasse no alvo, na mira da sua atenção. E a partir desse reconhecimento, você começa a treinar o seu cérebro para pensar diferente. Essa palavra é a melhor palavra que eu poderia encontrar. É uma questão de treinamento, sim. É um exercício que você vai fazer e que pode não ter um efeito imediato, mas tem efeito, sim, num médio, num longo prazo. Questione as suas crenças. Quando você identificar uma crença, pergunte-se se essa crença ela está te ajudando, ela está te levando para o caminho que você quer, ou se, pelo contrário, ela está te impedindo de ir na direção que você quer. E aí, em seguida, depois que você identifica e questiona, você substitui por uma crença positiva. Então, a equação é essa: identifica, questiona, substitui. E a substituição das suas crenças, elas podem sempre caminhar no sentido de pensar que a organização é um valor importante que pode diminuir seu estresse e que pode te ajudar a encontrar um caminho de uma vida mais leve, mais plena, mais de acordo com aquilo que você quer e com aquilo que você merece. Então, se você acha que faz sentido, conta comigo para te ajudar a pensar nessas estratégias de organização passo a passo para você conseguir atingir os seus objetivos. Tem muito vídeo bom aqui nesse canal que pode servir como um começo de mudança de vida, uma forma de enxergar as suas crenças, aquilo que você acredita, de forma transformadora, fazendo aquela equação, identifica, questiona, transforma, e que pode te ajudar, num prazo bastante interessante, a encontrar o caminho que você quer. Então, bora tratar das nossas crenças, tornando passo a passo tudo mais positivo? E eu quero fazer aqui uma última nota de rodapé. Quando eu digo mais positivo, eu não estou falando para você olhar para a vida sempre com aquele olhar cor-de-rosa, em que tudo vai dar certo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, porque não é. A gente sabe que a vida é dura, que o dia a dia é duro, que ganhar dinheiro é difícil, mas a gente sabe também que é possível atingir os nossos objetivos, alinhando as nossas expectativas, se encaixando dentro de um padrão que corresponda àquilo que a gente quer, àquilo que a gente consegue fazer na vida. É sobre isso que eu quero falar com você. É sobre a gente construir uma realidade que se encaixe dentro das nossas necessidades e das nossas possibilidades. Nunca pensa em algo que seja positivo como essa positividade tóxica. Isso é uma coisa que te adoece. Então, se isso fez sentido para você, fica aqui no canal, assina esse canal que toda terça-feira tem vídeo novo. Tchau, até o próximo vídeo.